Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline de Souza Ortiz. Eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em métodos numéricos. Meu orientador é o professor Cássius, meu co-orientador é o Alexandre. E hoje eu vim apresentar o vídeo referente à disciplina de trabalho individual 1. O meu trabalho, o título é Análise de sentimento de notícias e a sua influência na tendência de preços de petróleo. Qual que é a motivação dessa pesquisa? Principalmente pela participação no projeto de parceria entre a UFPR e a ExxonMobil, e a ideia geral do projeto é obter previsões de preços de base oils por diversas fontes, sendo essa a fonte com a qual eu fiquei responsável, baseada em análise de sentimento. Os resultados obtidos no projeto serviram como base para o desenvolvimento do meu trabalho. Aqui nessa análise eu vou mostrar para vocês dois ativos estratégicos, o petróleo WTI e o Brent. A ideia aqui é que o preço desses ativos, eles são impactados não só pela oferta e demanda, mas também por fatores geopolíticos e especulativos. E a nossa hipótese é que informações textuais de notícias antecipam as tendências de preço. Bom, uma leve passadinha na revisão bibliográfica. Primeiro, por definição e aplicação, a análise de sentimento, ela quantifica opiniões e emoções em textos e ela é essencial para prever a volatilidade de ativos estratégicos, como o petróleo. E o método que eu estou usando aqui na pesquisa, chamado método léxico, ele é destacado por alguns autores devido à sua transparência e eficiência computacional no cálculo de cada pontuação de sentimento. Esse valor preditivo, existe um consenso na literatura de que as variáveis de sentimento, elas conseguem captar fatores geopolíticos e especulativos e ajudando a melhorar a precisão de modelos que usam apenas os dados numéricos da série histórica de preços. Alguns resultados que a gente observou nesse artigo de Zhao, de 2019, eles comprovaram a redução do erro em modelos de previsão para o petróleo Brent usando o léxico Vader em notícias internacionais. E dicionários especializados também foram desenvolvidos, como os de Elaine Henry e o de Logan e MacDonald, fugindo assim dos dicionários genéricos, mas utilizando os dicionários específicos para análise do mercado financeiro. Qual que é a proposta da nossa pesquisa? Analisar e prever a tendência mensal de preços a partir de notícias relacionadas ao tema de óleo e gás. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é coletar notícias de diversas fontes, fazer todo o tratamento desses dados, atribuir um valor de sentimento para cada uma dessas notícias e, a partir dessas notícias agregadas mensalmente, analisar se elas têm alguma relação com o preço dos ativos estratégicos. Bom, o primeiro passo foi a coleta de dados. E para obter todos eles, a gente utilizou a API do Google News. Aqui, a busca é feita nesse modelo, onde você digita uma palavra-chave e o site no qual você tem interesse. E no meu caso, aqui eu utilizei 647 palavras-chave relacionadas ao tema de óleo e gás e 17 portais de notícias renomados. Então, aqui só um exemplo de como é feita essa busca, né? Ao pesquisar por WTI na Reuters, aparece já a notícia relacionada. E essa API do Google News foi implementada em Python, ela retorna o título da notícia, a fonte e a data. Bom, a coleta de dados foi feita extraindo informações entre janeiro de 2015 e abril de 2025, obtendo assim 735 mil registros aproximadamente de notícias. Mas aí a gente se deparou com um novo problema, que era como separar as notícias que realmente são úteis para a nossa análise. Porque como a busca aqui foi feita por palavras, alguns dados de retorno podem ser ruídos, como aqui é o exemplo do óleo. Então, a palavra oil em inglês pode retornar notícias sobre óleo de cozinha, o que não é interessante para nós. Então, a gente foi trabalhar num modelo de classificação de dados para trabalhar apenas com as notícias relevantes. E aqui foi desenvolvido um modelo e um dicionário de palavras. Os testes feitos foram feitos com os modelos de regressão logística, Randall Forest e o SVM, para classificar as notícias entre sim e não, sendo as notícias de descarte. E o modelo escolhido no final foi o SVM, com uma acurácia de 85%. Paralelo a ele, nós temos dois dicionários, um de adesão e outro de exclusão. Ambos possuem palavras e expressões que indicam se a notícia precisa ser descartada ou não. Então, nós temos 290 dados de adesão e 853 dados de exclusão, como, por exemplo, aqui. A expressão drill, baby drill, é referente à busca de exploração de petróleo em mais países, então ela entra para
a notícia entra, né, para nossa base. Mas, por exemplo, notícias relacionadas a Aramco e a Fórmula 1 não é de interesse para nós, né? Não vai indicar se o preço vai subir ou cair. E aqui, após as notícias serem classificadas, nós temos um pré-processamento de texto. Então, todas as contrações são tratadas, porque os apóstrofos precisam ser removidos, porque expressões do tipo don't é interessante para nós, né? Saber se algo positivo está sendo negado. Também é feita a normalização, então a conversão de letras minúsculas e a remoção de caracteres especiais, como aspas, acentos, hífen e afins. A tokenização, que é a divisão do texto em palavras, e também a gente passa as stop words, que ela remove palavras que não têm valor para análise, como the, is, at, todas essas palavras que são conjunções, digamos assim. E aí a gente vem para a análise de sentimento. Aqui estamos usando o método léxico, como eu disse anteriormente, pela transparência e eficiência computacional, e a gente está fazendo ela agregada mensalmente, usando os dicionários financeiros de Elaine Herring, que foi proposto em 2008, e ele tem 105 termos positivos e 85 negativos, e também foram feitos testes com o dicionário de Logan e McDonald, proposto em 2023. Na verdade, ele foi proposto em 2011, mas a sua última atualização foi feita em 2023. E nesse dicionário nós temos 354 termos positivos e 2.355 negativos. Como é feito o cálculo de sentimento por notícia? Bom, a nossa função primeiro recebe a sentença, o dicionário de palavras e uma lista de negações, tokeniza a sentença e inicializa os contadores, o contador positivo e o contador negativo. Para cada palavra dessa sequência, a gente olha, a palavra está no dicionário negativo? Se sim, eu atualizo o contador negativo. Se não, eu vou olhar se essa palavra está no dicionário positivo. Se sim, eu vou verificar uma negação precedente até 3 posições antes. Se essa negação existe, eu atualizo o contador negativo. Se ela não existe, eu atualizo o contador positivo. Após o processamento de todas as palavras da sentença, o sentimento final é calculado usando a contagem de positivos menos negativos, dividido pela soma dos dois, e a saída vai ser uma pontuação de sentimento entre menos 1 e 1. Aqui, um exemplo de notícia da Reuters. Após o pré-processamento, a notícia ficou assim, e essa notícia foi classificada como positivo, com uma pontuação de mais 1, utilizando o dicionário da Elaine Herring, pela palavra highest aqui. Bom, aí a gente vem para a correlação estatística. Basicamente, a nossa ideia é ver como se relacionam as variáveis de preço e as variáveis de sentimento, e aqui foram testadas a correlação de Pearson, que é a correlação linear, e a de Spearman, que é a não linear. A correlação entre a série histórica mensal de preços e o sentimento agregado pela soma mensal, considerando o dicionário de Herring. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi pegar todas as notícias referentes aos meses e somar todos esses valores. Esse foi o valor utilizado para a correlação. E aqui a gente vê que eles não têm uma correlação tão forte linear, já que o maior valor aqui foi para o WTI com 0,518, mas que a correlação não linear de Spearman, ela já demonstra um potencial maior, com 0,7. Então, baseado nos artigos que a gente leu, nós seguimos com a nossa análise. E aqui, a análise de tendência. Então, basicamente, a ideia não é fazer exatamente uma previsão de preço, mas sim analisar se o preço vai subir ou cair. Então, utilizando aqui a nossa variável de soma mensal de sentimento, a gente tem aproximadamente 60% de acerto, considerando as quedas e as altas. E também dá para a gente ver que o sentimento positivo foi o indicador mais confiável do que o sentimento negativo. E esses resultados eles estão alinhados com o estudo de Chowdhury, de 2014. Lá ele mostrou que a variável de sentimento positivo ela tem uma correlação de Pearson em aproximadamente 80% com o preço de ações. Quais que vão ser os próximos passos? Já que o sentimento... sim, a gente pode concluir que o sentimento das notícias apresentam uma relação significativa com os preços de petróleo, e aí o principal passo aqui vai ser testar um dicionário de expressões personalizado para pontuar as notícias. Então, a gente vai parar de olhar para palavras isoladamente, mas tentar capturar expressões de mercado que possam trazer uma atribuição maior. E também, outra mudança vai ser parar de olhar só para a correlação, mas também olhar no cálculo do MDA, que mede justamente esse cálculo direcional, né? Eu comparo mês a mês se o preço subiu ou caiu,
E a nossa ideia também vai ser analisar 6 meses de dados, porque numa análise preliminar, o sentimento tendeu a acertar 80% da direção de preço. Então, quando eu olho para uma série histórica aqui, né, que são 10 anos de dado, talvez ele não capte com tanta confiança assim, já que as notícias podem impactar mais rapidamente no preço. Bom, aqui nós temos as referências básicas e é isso.